Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Acho que agora a gente já começa a conversar um pouquinho mais cabeça limpa, né? Acho que agora a gente já começa a conversar um pouquinho mais tranquilo em relação a. Porra, a tudo, né? Porque, cara, logo depois do jogo a gente tá na raiva, a gente tá no ódio, acho que a gente não consegue ver a situação completa e, cara, primeiro de tudo, não dá pra desistir, tá? Não vai ser o lema do canal. Falar que o Atlético não vai subir, botar condições pro Atlético subir, não vai ser um movimento que eu vou fazer aqui no canal e eu fico muito tranquilo em não fazer esse movimento. Mas agora é pensar como o Atlético pode reagir. Eu acho que a última coletiva do Odair Hellmann, cara, assim, confesso que eu não lembro de uma coletiva tão assertiva no sentido de conseguir abordar os pontos necessários que a gente precisa para essa sequência. E o Odair, ele vai muito bem quando ele diz, cara, a gente precisa, de alguma forma, pensar no próximo jogo, aí depois no próximo, depois no próximo, depois no próximo. O Atlético precisa ganhar do Remo. Ponto. O Atlético precisa dar uma resposta acima da média contra o Remo. Ponto. Dando essa resposta contra o Remo, aí a gente pensa no próximo. Aí dando uma resposta no próximo, aí a gente pensa no próximo. As coisas elas vão se acertando. A gente precisa novamente sair da linha ali de saída para dar essa arrancada. A gente até deu uma ameaçada, mas foi o que ele falou. Volta tudo por não ter conseguido ganhar do Atlético Goianiense, ter perdido em casa pro Atlético Goianiense. Então, assim, no final das contas, a gente vai para um contexto. No final das contas, a gente vai para um cenário que é um cenário de precisar acertar a partir de agora. De precisar entender o que esse time tem feito de bom a partir de agora para repetir e finalmente pontuar. E, cara, assim, o Atlético ele tem melhorado em alguns aspectos. É difícil falar isso nesse momento, com o time na parte de baixo da tabela da Série B, mas o Atlético tem melhorado em alguns aspectos. Ponto. Se você pega o segundo tempo ontem do Atlético, foi um bom segundo tempo. Se você pega o segundo tempo contra o Operário, foi um bom segundo tempo. Aí que entra a grande temática do vídeo. O que o Odair está fazendo para melhorar o Atlético no segundo tempo? Qual é a mágica do Odair que faz o time ser um no primeiro tempo, muito menos competitivo, e um outro no segundo? E assim, acho que o primeiro ponto é o ponto da confiança, tá? A presença do Odair no vestiário vem gerando efeito no aspecto técnico-tático, mas no cenário de confiança. O time ele vai para o banco de reservas, ele vai para o banco de reservas, não, ele vai para o vestiário e ele volta melhor. O Odair tem o efeito de fazer esse time melhorar. O Odair tem o efeito de fazer esse time acontecer da melhor maneira possível. Ponto. Ponto. Agora, se você pegar nos últimos dois jogos, tem um padrão muito claro que faz o Atlético ter uma reação no nível competitivo que, querendo ou não, é a reação que a gente espera. O que fez o time melhorar contra o Operário e o que fez o time melhorar contra o Atlético Goianiense? Botar mais um meio, botar mais qualidade. Botar jogadores que trabalham melhor a bola, jogadores que têm mais capacidade de passe, jogadores que têm mais capacidade de controle de jogo. Então, assim, eu acho que é um recado para os próximos jogos. O próximo jogo, por exemplo, a gente tem o retorno do João. A gente tem uma boa atuação do Dudu, a gente vai ter o Juliano. Já são três nomes ali. E o João podendo até ser um camisa 8 para trazer mais equilíbrio em relação ao quanto os volantes eles conseguem produzir, porque a gente está vendo muito claramente que Falcão e Filipinho são jogadores que não conseguem produzir com bola. Então, pô, até pensar na escalação dos três ali no meio campo, pro Atlético conseguir ser o time mais assertivo, o Atlético conseguir ser o time mais protagonista, o Atlético conseguir ser o time que tem a bola, é mais coerente, chega mais no gol adversário. Porque não tem jeito, gente. É esse o roteiro que vai ser o roteiro dos jogos do Atlético, principalmente em casa. Todo mundo sabe que o Atlético tá fragilizado. Todo mundo vai querer jogar no erro do Atlético. Então o Atlético tem que ter jogadores ali com alta capacidade de produção. O Atlético tem que ter ali com jogadores com alta capacidade de entregar tecnicamente. Se o Atlético não fizer isso e botar mais jogadores de força, o Atlético vai errar mais e vai oferecer ao adversário a oportunidade que ele quer. Então, nesse momento, cara, assim, o Atlético sempre foi o alvo na Série B. A vitória mais simbólica de qualquer adversário na Série B é vencer o Atlético.
E nesse momento o Atlético ele é um alvo vulnerável. E nesse momento o Atlético é um alvo escancarado. E nesse momento o Atlético é um alvo frágil. Um alvo frágil que tá ali tomando porrada, e o próximo já tá, porra, preparado para dar um soco no Atlético. O que, é que o Atlético tem que fazer? Tem que arranjar uma maneira de parar de apanhar. E eu acho que a estratégia é mais ou menos essa. Qualidade, bola, apostar nos jogadores que, pô, se sentem mais confortáveis, mesmo sendo pressionados, mesmo sendo forçado ao erro. A notícia do Dudu, pra mim, em questão de elenco, é muito boa. A notícia do Dudu é muito boa no sentido da gente contratar ou não contratar. É um jogador que eu acho que mereceria ser utilizado em qualquer contexto. É um jogador que eu acho que mereceria ser utilizado em qualquer cenário. Jogador com boa relação com a bola, que traz fluidez pro jogo. Sabe? Aí você tem o retorno do João. Eu acho que, pô, ter João e Dudu ali, eu acho que é uma boa. É um bom início. Tanto em relação à utilização da base, quanto uma dupla que se complementa. O João jogando mais perto da área, acho que tem ali algumas características que potencializam ele, mas eu vejo o Dudu com muito mais refino para jogar em espaço curto, para jogar perto da área e deixar o jogo com mais liberdade para ser esse cara que povoa o meio-campo. Jogador moderno que toca na bola o tempo todo, que dá dinâmica, que vê o jogo de frente, que faz essa bola chegar com qualidade nos meios. Qual foi o grande problema do Atlético? Não ter um volante que faz essa bola com qualidade para os meios. Aí você vê o Juliano ali, né? O Juliano tá todo muito puto com o Juliano. Mas eu acho que o Juliano, beleza, um gol que ele poderia ter, porra, feito se ele tivesse uma outra opção. Mas acho que o Juliano é um cara que tem muita, assim, muita boa vontade, cara. O Juliano é um cara que volta, vê o jogo de frente, constrói, trabalha a bola, porra, faz o jogo acontecer em zonas ali que a gente teria dificuldade ao natural por não ter esses volantes de qualidade. Então, pra mim, o Juliano também não é carta fora do baralho nessa intenção da gente ter um meio-campo de mais controle, um meio-campo de mais posse, um meio-campo de mais comando. Isso porque a gente tá falando de um time que não vai ter o Zapelli no próximo jogo. Que aí, cara, sim, é chovendo molhado. Jogador com mais, porra, chance criada, basicamente todo jogo que joga. A bola chega no Zapelli, alguma coisa acontece. Algum perigo, o mínimo que seja, a gente consegue levar. Mas eu acho que a gente, de alguma maneira, tá abrindo o leque de opções para essa peça criativa, muito com a ajuda da base, com o João e o Dudu. E assim, ficando muito claro, são as peças que a gente vai utilizar. São as peças que a gente vai precisar. São as peças que a gente vai ter dinâmica. São as peças que a gente vai ter ali um funcionamento mais coerente em relação aos momentos que esse time entrega. É o que a gente sempre fala. Esse time ele tem momentos ali, esse time ele tem mecanismos ali que faz esse time entregar por alguns minutos durante o jogo. A gente tem que aumentar essa escala. A gente tem que parar de desperdiçar um tempo grande de jogo como a gente vem desperdiçando. É basicamente isso, pessoal. Tamo junto, é nóis. Até o próximo conteúdo. Valeu!